Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Se você está assistindo o nosso culto e você é de outra cidade, de outro estado, de outro país, comenta aí da onde você está assistindo. Nós queremos abençoar você nessa noite no nome de Jesus. Se você conhece pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando de milagre, onde quer que elas estejam, em casa ou então no hospital, manda o link dessa transmissão para essas pessoas. Coloca ali compartilhar. Quando você compartilha, tem um alcance exponencial. Então assim, muitas outras pessoas vão estar assistindo, nem que seja meio minuto, 1 minuto, 5 minutos, elas vão receber essa unção, essa graça que está derramada sobre nós, vai alcançar a vida delas, e é tão simples você compartilhar. Às vezes, somente com um clique você pode alcançar outras pessoas. Então coloca o teu Facebook aí para trabalhar para Jesus também e para abençoar outras pessoas, tá bom? Aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 ao versículo de número 34. Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo de número 34. Amém? Amém? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem intentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos hoje de sermos mais uma vez instruídos pela Tua Palavra. Abençoa cada pessoa que vai receber nesse momento a Tua Palavra. Tua Palavra é vida, Tua Palavra é Espírito, Tua Palavra é poder, Tua Palavra é direção, Tua Palavra é cura, Tua Palavra é libertação, Tua Palavra é avivamento para a alma, Tua Palavra é esperança, Tua Palavra é água para o sedento, Tua Palavra é paz para o aflito, Tua Palavra é energia para aquele que está desgastado, a Tua Palavra é o norte para o perdido. Então, em nome de Jesus, manifesta-te, Senhor, nesse momento, através da Tua Palavra, segundo o Teu propósito e segundo, ó Deus, a necessidade de cada coração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, a carta aos Romanos é um escrito muito complexo. Alguns estudiosos, alguns teólogos têm muita dificuldade de interpretar alguns textos de Romanos. A carta de Romanos traz um conteúdo pesado, porque quando Paulo, o apóstolo, ele escreveu aos Romanos, ele já estava mais experiente na vida cristã, ele já tinha uma larga experiência ministerial, e ele trouxe em Romanos um conteúdo teológico muito pesado e profundo, em que se nós não conhecermos o Antigo Testamento, nós não vamos ter uma compreensão correta do que Paulo está falando aqui em Romanos. Mas, como a palavra de Deus, ela é profunda, mas ao mesmo tempo ela comunica ao nosso espírito, Romanos é um baú de felicidades espirituais. Romanos é um baú de revelações. O escrito de Romanos, a carta de Romanos, é um baú de muitas riquezas
para nós. E a impressão que nos dá é quando Paulo escreve aos Romanos, ele tem na sua mente uma visão como se fosse de um tribunal. Porque no capítulo de número 5, ele fala sobre justificação. No capítulo de número 6, ele fala sobre santificação. No capítulo de número 7 de Romanos, ele fala sobre lei. No capítulo de número 8 de Romanos, ele fala sobre vida no Espírito. E essa porção que nós lemos, de 4 versículos do capítulo de número 8, nós lemos aqui, e a gente tem uma sequência de interrogatórios. Existem 4 perguntas que Paulo faz à igreja. E essas 4 perguntas hoje continuam sendo feitas para mim e para você. Então eu poderia colocar alguns temas nessa mensagem, mas que tal ser o seguinte tema? Responda ao apóstolo Paulo. Ou então, o apóstolo Paulo pergunta e você responde. São 4 perguntas interessantíssimas, tá? Que Paulo faz e que nos leva a refletirmos acerca da nossa vida, acerca de situações que nós vivemos. Paulo, ele fala nesse mesmo capítulo sobre acusação, sobre justificação, sobre condenação. São termos do mundo jurídico, são termos de um tribunal. Condenação, o condenado, o réu foi condenado, ou o réu foi perdoado, foi absolvido, foi justificado, alguém pagou a fiança. São termos jurídicos, E nesse cenário jurídico que Paulo ele esboça, Deus, ele é o juiz. Satanás, ele é o promotor, porque tem a função de ficar acusando. Jesus é o advogado, é o paracleto. E os anjos são os espectadores. E eu e você, os cristãos, os crentes, são aqueles que estão no banco do réu, que Satanás está querendo acusar. É interessantíssimo. E nós percebemos que anteriormente, Paulo ele trabalha outros temas acerca nesse esboço jurídico. Mas ele nos ensina, nessa passagem, poderosas verdades, e essas verdades nos trazem encorajamento para a vida que nós vivemos aqui nesse mundo. E essas verdades, elas devem estar latentes, elas devem estar vivas, elas devem estar na lembrança diária de cada cristão. Nós precisamos estar conscientes que a palavra de Deus, nesses dias, é uma fonte, queridos, de vida. Assim como aquela pessoa que nesse momento está no hospital, num balão de oxigênio ou entubado, precisando de ar para sobreviver, espiritualmente, nós precisamos desta palavra para a nossa sobrevivência espiritual, para o nosso respiro espiritual, para nos manter vivos. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós passamos por tantas dificuldades e aflições em que nós precisamos voltar para a palavra, tirar tempo para lermos a palavra, para conversarmos com a palavra e deixarmos a palavra conversar com a gente. E esse texto é um texto de conversa. Paulo faz 4 perguntas. A primeira pergunta está lá no versículo 31, 8:31, Nandria, que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, queridos, que muitas vezes
as coisas vão tão mal, a tristeza ela toma conta do nosso coração, e isso faz com que parece que a nossa confiança, a nossa esperança vai ficando pequena. E parece que Deus está nos acusando. Parece que Deus está contra nós. Quando nós vivemos em dias como esses, os quais nós estamos vivendo, em que tudo é tão improvável, em que tudo está tão difícil, em que a gente não sabe como vai ser o pós-pandemia, não sabe durante quanto tempo essa pandemia vai se arrastar, alguns podem pensar: Deus nos largou, Deus nos abandonou, Deus está contra nós. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine se Paulo fizesse a pergunta de forma contrária. Pense se Paulo dissesse assim, se Deus é contra nós, quem vai ser por nós? Mas ele não faz essa pergunta. Ele faz uma pergunta afirmando que Deus é por nós. Se temos o fato concreto de que Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Aliás, é isso que Paulo ele vai mostrar, por exemplo, no capítulo 1. Se a gente for ler o capítulo 1 de Romanos, é um capítulo, gente, de acusação. Porque ele fala, no capítulo 1, o capítulo 1 de Romanos, irmãos, parece a Gazeta do Povo de amanhã. Não é nem de hoje, é de amanhã. Tão atual que já é de amanhã. Porque fala sobre a degradação do homem. Fala sobre o comportamento homossexual, fala sobre o comportamento moral do ser humano, sobre a depravação, sobre o fato de homem se relacionar com homem, mulher se relacionar com mulher. Quando você olha o capítulo de número 1, se você ainda não leu, leia o capítulo número 1 de Romanos. Gente fica de cabelo em pé. É um negócio assim. E daí, se você lê numa versão bíblica com uma linguagem mais atualizada, tipo NVI, linguagem de hoje, ou então a Bíblia Viva, você fica ainda mais horrorizado, porque não existe assim uma polidez em falar no assunto, em se tocar no assunto. Ele fala sobre a natureza que está deturpada. Ele fala que Deus entregou os homens as paixões carnais, que Deus abandonou os homens nos seus próprios caminhos. E a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é ser abandonada por Deus. Ou seja, a pessoa se enveredou por um caminho tão duro, tão distante, tão longe de Deus. Foi tão longe, tão longe, tão longe, em que Deus permite que essa pessoa viva uma vida longe dele. Não que Deus não possa salvar, não que Deus não possa intervir, mas a pessoa plantou a sua própria cova. Aquilo que a gente ministrou no domingo, ela plantou, ela cavou, ela está colhendo as suas consequências. O capítulo de número 1 de Romanos é confrontador. Mas agora, a gente percebe que o pior inimigo que o homem tem que vencer não é o diabo. Porque o diabo, ele já foi vencido pelo próprio Deus lá na cruz. Quando Jesus entregou a sua vida, ele despojou todos os principados e potestades. A pior coisa que pode existir contra o ser humano é ele cair nas mãos de Deus. Porque quando o ser humano cai nas mãos de Deus, ninguém pode livrar das mãos de Deus. Por que eu falo que é a pior coisa? É porque muitas vezes Deus, ele alcança o ser humano em um nível tão terrível, tão terrível, tão terrível,
em que o ser humano, ele precisa se render à vontade do Senhor. Ele precisa se entregar à vontade de Deus. Ele não tem uma outra opção, porque ele já se entregou para a vontade do diabo. Ele já se entregou para os vícios. Ele já se entregou para a prostituição. Ele está no final da vida dele. Ele está desgraçado, desesperançado. Ele já perdeu grande parte da vida dele em tantas porcarias, em tudo que não existe. E agora ele não tem mais opção. E isso é triste. É por isso que a Bíblia fala que a gente precisa buscar ao Senhor enquanto a gente pode achar. E a gente tem que invocar enquanto o Senhor está perto da gente. Esse texto de Isaías 55:6 nos fala sobre um relacionamento contínuo com Deus, de buscar ao Senhor, de ter um relacionamento de busca, de conversar com Deus, porque o Senhor, Ele está perto. Mas o homem, ele toma alguns caminhos. O ser humano, ele pega alguns atalhos. O ser humano se distancia tanto, em que Deus permite que vá. Você lembra da história do filho pródigo? Lucas capítulo 15 nos fala sobre, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que o filho, ele pediu parte da herança e foi viver a sua própria vida e gastou o dinheiro com meretrizes, com bebedeira, com tudo que possa existir no mundo, e ele foi até o fundo do poço. E ali é tão interessante que o pai não faz nenhuma intervenção. O pai não amarra o filho na perna da mesa, o pai não tranca no quarto, o pai deixa ir. Porque essa capacidade, gente, Deus nos deu, do livre-arbítrio, de tomar decisões. Hoje você tomou a decisão de estar aqui. Hoje você tomou a decisão de reservar esse tempo do teu dia para assistir esse culto aí na tua casa. Você tomou essa decisão. Aquilo que nós tomamos como decisão, podemos ser influenciados pelo Espírito Santo, porque Ele convence, mas também podemos ser influenciados pelo inimigo, porque ele também quer convencer. E ninguém pode culpar a Deus e nem pode culpar o diabo pelas suas decisões. Ninguém pode dizer assim, não, a minha vida está uma desgraça por causa de Deus. Ou a minha vida está uma desgraça por causa do diabo. Negativo. Se alguém precisa se queixar, esse deve se queixar dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. A nossa vida é uma consequência da nossa história. Colhemos aquilo que nós plantamos. Então, Paulo ele fala, olha, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Aqui é animador nós olharmos Paulo afirmando de que Deus é ao nosso favor, que Deus está do nosso lado, de que Deus é com a gente, de que Deus é por nós. Isso não é uma inverdade, isso não é uma possibilidade, isso é uma afirmativa. Deus é por nós. Paulo, ele não está em dúvida quando ele diz, se Deus é por nós. Mas esse texto deve ser entendido da seguinte forma, que uma vez que Deus é por nós, ou dado que Deus é por nós, ou posto que Deus é por nós, ou já que Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa ter essa convicção de que Deus é por você. Mas agora eu pergunto a você, você é por Deus? Deus é por você, porque a Bíblia fala, e eu agora, Lucas, estou perguntando a você, você é por Deus? Você quer cooperar com aquilo que Deus tem a realizar na tua vida?
Você quer viver os propósitos de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus? A verdade bíblica é que Deus é por você. Que Deus é teu favor, que Deus está do teu lado, que Deus está ao teu alcance. O fato de você estar aqui nessa noite, o fato de você estar ouvindo essa mensagem em qualquer momento do dia, independente do dia que você está ouvindo, só o fato de você estar sendo alcançado com a mensagem da palavra de Deus, isso é um sinal de que Deus é por você. Mas você é por Deus. De que forma você quer cair nas mãos de Deus? De que forma você quer estar com Deus? Porque todos nós um dia vamos estar com Deus. Alguns desfrutando da eternidade com Ele, outros comparecendo somente para receber a sentença e a condenação eterna. Porque se na visão apostólica, bíblica, Deus é o juiz, Ele vai julgar todas as pessoas. Nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado de defesa, o nosso intercessor. Nós falamos com o juiz, nós falamos com Deus por intermédio do nosso advogado, Jesus. É o nosso procurador. Entregamos a nossa vida a Jesus, assumimos um compromisso com Ele, estamos aliançados com Ele, Ele é o que nos representa junto a Deus. Por isso que nós oramos no nome de Jesus. O mundo espiritual está assistindo tudo isso. Mas existe um ser que faz o papel do promotor, me desculpe os promotores, mas é o papel do cão aqui. É o próprio Satanás que fica acusando, fazendo PowerPoint, acusando, entendeu? E esse acusador, ele tem um histórico contra nós. E é justamente nesse cenário de que Paulo está dizendo e que Deus é com você. Eu estou tendo uma vida torta, eu estou vivendo longe de Deus, então eu estou ouvindo essa mensagem, Deus é comigo, vou continuar vivendo assim, porque não importa o jeito que eu estou vivendo, Deus é comigo. Não. Existe um contexto, e o contexto é que diante de um juiz, diante de um advogado, diante de um acusador, diante de todos os anjos, existe uma informação dada biblicamente. Deus é por você. A condenação não é para aqueles que têm Jesus como seu advogado. A condenação não é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Essa condenação é para o mundo ímpio. Essa condenação é para aquele que não crê. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Não vai ser condenado. Ele já está condenado. Você conhece pessoas que já estão condenadas ao inferno, gente? Pela forma como vivem. Pelos rancores, pelas mágoas, por tanta coisa entulhada no seu coração, uma vida amarga, uma vida, meu Deus, já está condenada. Não tem paz para dormir, não tem alegria de viver. Eu não estou falando por pessoas que passam por problemas difíceis, que atravessam situações de angústia, mas pessoas que vivem assim, já vivem condenadas, porque é o peso do pecado. O pecado traz uma sentença adiantada para a vida da pessoa. Aquele que não crê em Jesus já está condenado. Todo ser humano está destinado a ir para o inferno, a não ser que ele reconheça que ele é pecador e que ele precisa de Jesus para a remissão dos seus pecados. E para esse, Deus é por ele. Deus é por nós. Porque você já entregou a tua vida a Cristo Jesus.
E se você não entregou a tua vida a Cristo hoje, meu amigo, minha amiga, você precisa entregar. Se você não declarou Jesus ainda, amigo, como teu Senhor e como teu Salvador, você precisa declarar, você precisa ter um advogado, você está num tribunal. E o teu advogado é o melhor advogado que existe, sabe por quê? Porque ele pagou o preço, a condenação, ele já entregou a sua vida lá na cruz. E a partir desse momento você tem a convicção de que Deus é com você. Nós vivemos num mundo incrédulo. Nós vivemos num mundo em que é difícil afirmar de que Deus é por nós. Mas como que Deus é por mim? Se eu vivo dificuldades, como que Deus é por mim se eu enfrento doenças? Como que Deus é por mim se eu tenho problema dentro de casa? Como que Deus é por mim? Então existem inúmeros questionamentos, mas por que Deus é por mim se eu sofro aquilo que eu sofro? Gente, a terra é o lugar de aflições, de angústias. O fato de Deus ser por nós não nos livra das aflições, mas o fato de Deus ser por nós quer dizer que nós temos a garantia da vida eterna por Cristo Jesus. Porque aquele que tem Cristo tem a vida eterna. Ele não entra em condenação, mas ele passa da morte para a vida. A segunda pergunta que Paulo faz no versículo de número 32 é que diz assim, ó: como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Queridos, uma das maiores bênçãos que nós temos do Evangelho é que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça, do favor de Deus. A tradução está aqui de graça, no sentido de que nós não precisamos pagar por isso. Mas na verdade é de graça para nós, porque nós não pagamos. Mas nós recebemos de alguém que pagou. E quem foi que pagou? Jesus Cristo. Qual foi o preço que foi pago? Diz o apóstolo João que não foi preço de ouro e nem preço de prata, mas nós fomos comprados por bom preço, o preço do sangue do Filho de Deus, o preço do sangue de Jesus. O homem, ele tinha uma dívida com Deus. O ser humano, ele tinha uma dívida com Deus. Qual era essa dívida? A dívida do pecado. Uma dívida impagável. Ninguém podia pagar essa dívida. E por isso que o ser humano herda como salário do pecado a morte. A morte é o pagamento da dívida. Então, quando uma pessoa morre, ela não pode mais pagar dívida. O defunto não paga dívida. Vai cobrar de outro, mas o defunto não paga mais dívida. Por quê? Ele teve que pagar. A dívida pagou com a sua própria morte. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz foi o preço do pagamento. E agora, aqueles que entregam a sua vida a Cristo Jesus estão livres do pagamento. Então, essa salvação nós recebemos de graça. Não precisamos pagar. Não precisamos acender velas, fazer missas, fazer cultos, dar ofertas na igreja, entregar o dízimo para o pastor. Não precisamos fazer essas coisas para recebermos a salvação. Não precisamos fazer boas ações, entregarmos cestas, pagarmos conta de água, de luz das pessoas que precisam para contribuir para a nossa salvação. Não, absolutamente. Nós recebemos a salvação pela graça. É o favor que Deus nos dá.
Independente das nossas atitudes, essa graça nos foi oferecida, essa salvação nos foi oferecida. Agora, diante de tão grande graça que nós recebemos, nós passamos a ter um coração cheio de amor. Daí aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, são consequência da nossa salvação. Então, se nós auxiliamos os necessitados, entregamos cestas básicas, ajudamos alguém, entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, prestamos o nosso culto ao Senhor, é porque nós reconhecemos tão grande graça que nós recebemos. Então nós temos uma atitude em decorrência disso, mas não temos atitudes para conquistar a salvação. A salvação é pela graça. A graça é o favor imerecido. Mas não é pelo fato de que nós recebemos de graça, é que nós podemos viver de qualquer maneira. Isso é usurpar da graça. Isso é abusar da graça. Isso é crucificar Cristo de novo. Pastor, então se eu recebi a salvação pela graça de Deus, se Jesus pagou o preço, eu posso deixar a vida me levar, vida leva eu, como diz o poeta. Conhece, né? Que é aquele louvor. Então posso viver de qualquer maneira. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a coisa vai. Posso fazer o que eu bem entender na minha vida? Não. Porque essa graça é tão grande, essa graça é tão misericordiosa, que essa graça nos envolve de tal maneira em que muda totalmente o nosso ser, e a nossa natureza é transformada, porque a graça nos faz ser feitos filhos de Deus. Nós nascemos de novo, não temos mais uma natureza carnal, não temos mais uma natureza caída, não temos mais uma natureza apaixonada pelo pecado, mas agora nós temos uma nova natureza do Pai, a natureza de Deus, em que nós passamos a desenvolver um relacionamento com Deus, e que através de nós o fruto do Espírito Santo é gerado. Então essa graça que banaliza é uma desgraça. A graça não é álibi para nós pecarmos, muito pelo contrário. A graça, ela nos constrange, porque nós entendemos que nós não temos mais aquela natureza, que aquilo não faz mais parte da nossa vida, então nós não deixamos de fazer aquelas coisas para receber, mas é porque nós recebemos. Muitas pessoas dizem, pastor, quando deixar de fumar, quando deixar de beber, quando deixar de fazer isso, eu vou para a igreja. Essa pessoa nunca vai deixar de fazer, porque ela está presa. Ela está escrava do vício, do pecado e tantas outras coisas. Ela está escrava. Mas o que uma pessoa tem que fazer? Receber a graça, receber Jesus, receber o favor de Deus. E uma vez que ela recebe isso de coração aberto, Jesus entra no meu coração, o Espírito Santo faz uma obra na vida daquela pessoa, em que aquelas amarras, aqueles grilhões, aquelas correntes espirituais, aquelas forças infernais do vício, da prostituição, do pecado, de tudo que havia, essas coisas são quebradas pelo poder da graça, do favor e da obra de Jesus lá na cruz. E é baseado nisso que Paulo, ele fala, olha, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Gente, tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos através do favor de Deus. Quando você entrega a tua vida a Cristo Jesus, quando você o confessa como Senhor Salvador, quando você se rende à soberana vontade dele, você ganha um pacote, é tudo novo. Tudo pode ser diferente. Essa graça penetra todas as áreas da nossa vida. A terceira pergunta é: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Você sabia que o principal papel do diabo não é ficar entrando nas pessoas
e ficar endemoniando as pessoas, e ficar falando com voz estranha, e ficar levando as pessoas lá para bater cabeça, para tomar sangue de animais, para matar os outros, para fazer essas coisas. Essa é uma das missões dele. Mas a principal missão de Satanás é ser acusador. Satanás, ele é acusador. Esse é um dos significados do nome Satanás, acusador. Ele é o adversário. Então, este espírito de acusação, de nunca vai dar certo na tua vida. Quem é você? Mas você vai ser feliz no teu casamento? Olha só, ninguém foi feliz na tua família, mas você vai fazer uma faculdade? Olha aí na tua família, na tua história, nunca ninguém se formou, mas você vai ter a casa própria? Todo mundo sempre morou de favor, mas você não tem pai. Disseram lá que você não tinha condições, nem a tua mãe te amou direito, te criou direito, os teus pais se abandonaram, a tua esposa te traiu, o teu marido te traiu, você já teve fracassos na tua vida sentimental. Quem é você? Não, você não. Olhe quantos pecados você cometeu, olhe quantas coisas erradas você já fez. Você acha que Deus vai te perdoar? Você acha que tem alguma coisa boa ainda para acontecer na tua vida? Só desgraça aconteceu. Essa é a voz do inimigo. Essa é a acusação constante de Satanás. Ele está na função dele de acusador, o promotor da acusação. É aquele que fica apontando os teus erros. Mas Paulo fala: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Queridos, a doutrina da justificação é extraordinária, porque essa doutrina torna o culpado injusto, torna o culpado agora totalmente livre da condenação que havia sobre ele, por causa do sangue de Jesus. Martinho Lutero, um dos maiores reformadores da igreja, diz que ele teve uma visão, um sonho, alguma coisa assim, em que Satanás, ele chegou com um pergaminho diante do Lutero e abriu o pergaminho assim, e de repente aquela ficha corrida enorme, e Satanás foi apontando os pecados de Lutero. No ano tal, no dia tal, naquela hora, naquela situação, você fez isso. No ano tal, no dia tal, você repetiu aquilo. Nesse dia você praticou aquilo. Nesse dia você mentiu. Nesse dia você falou mal dos outros. Nesse dia você praticou pecados sexuais. Nesse dia. E diz que Lutero, ele ficou amargurado. E o diabo trouxe a lembrança dele todos os pecados que poderiam ser esfregados na sua cara. O diabo trouxe. Mas diz que na última linha daquele pergaminho, ele viu uma marca vermelha em cima da última frase. E ele falou para Satanás: eu quero saber o que está escrito aí. E daí ele não conseguiu, porque o diabo não queria revelar. E debaixo daquela tarja vermelha, que significava o sangue, estava escrito: o sangue de Jesus te purifica de todos estes pecados. Queridos, nós temos a marca do sangue nas nossas vidas. Não fique amedrontado quando o diabo te acusar, porque ele está na função dele, ele está fazendo o trabalho dele, que é acusar, mas a tua posição é de justificado. Se você entregou a tua vida a Cristo Jesus, você está justificado. O sangue de Jesus já te lavou, já te perdoou. Pode ser que as consequências ainda continuem, aqui no mundo físico.
Mas diante de Deus você está limpo, diante de Deus você está purificado, diante de Deus já não existe mais acusação. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E a última pergunta que Paulo faz, versículo de número 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Ele está falando sobre o amor de Cristo, e agora ele começa a falar sobre as consequências do amor de Cristo. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E ele diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos, o amor de Cristo, o amor de Jesus, faz com que nós fiquemos apegados a Ele o resto das nossas vidas. O caminho que nós tomamos por Cristo é um caminho sem volta. Aqueles que têm uma experiência viva e verdadeira de salvação, eles não retrocedem, eles não voltam para trás, eles não abandonam a sua cruz, eles não se afastam, eles não negligenciam a fé, eles não apostatam da fé, eles não dão as costas para Cristo Jesus. Mas aqueles que verdadeiramente foram salvos por Cristo Jesus, eles podem passar pelas dificuldades, eles podem passar pelas angústias, eles podem passar pelas perseguições, eles podem sofrer nudez, eles podem sofrer a espada, eles podem sofrer perigos, eles podem sofrer angústias terríveis na sua vida, mas nenhuma dessas dificuldades será capaz de separar os escolhidos de Deus. Você é um escolhido de Deus. Todo ser humano foi escolhido por Deus para estar no céu, mas ele está condenado para o inferno por causa dos seus pecados. E ele só pode mudar o seu destino de ir para o inferno e ir para o céu, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Eu quero afirmar nesta noite que o Senhor está com você, de que Deus é por você. Eu quero afirmar nesta noite que não existe acusação que seja suficiente para deter você na caminhada. Eu quero afirmar de que você tem um advogado, e esse advogado se chama Jesus de Nazaré. Se você tem uma causa aqui nesse mundo, na justiça, se você está sendo enganado por alguém, se você está sendo prejudicado por alguém, se você é vítima de uma situação em que você está com algum processo judicial e você já colocou essa causa nas mãos de Deus, tenha certeza, Deus está te justificando, Deus está liberando a vitória, Deus é com você, em nome de Jesus. Se no mundo espiritual isso acontece para a nossa salvação, quanto mais no mundo físico, Deus não nos dará vitórias. Por isso que nós precisamos pedir e orar. Queridos, ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor, e sabem quem são os ungidos do Senhor? Eu e você. Nós somos os ungidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos ungiu, o Espírito Santo foi derramado sobre nós, existe um óleo derramado sobre a nossa cabeça.
Ai daqueles que tocam na tua vida, ai daqueles que se levantam contra você, ai daqueles que blasfemam contra você, ai daqueles que se levantam com mentiras, com calúnias, com difamações. Não importa quem seja, pode ser o teu chefe, pode ser um par teu na tua empresa, pode ser alguém que use de inveja, de acusação contra você, será desmascarado em nome de Jesus, porque não existe acusação contra os escolhidos de Deus, nem Satanás tem carta na manga para condenar os escolhidos de Deus, porque a ele não foi dado esse poder de condenar, a ele foi dado o poder de acusar. Nós somos justificados. É por isso que nós precisamos resgatar diariamente, queridos, a prática da confissão de pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados precisam ser passados todos os dias diante da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque se nós confessamos os nossos pecados, Satanás não tem carta na manga contra nós. Agora, se você tem pecado escondido, agora se você tem pecado oculto, irmão, o diabo tem uma cartinha na manga. Na hora certa ele vai jogar. E daí você perdeu a parada. Daí, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o poder de nos levar para o céu. Mas Deus, Ele tem o poder também de permitir que a gente vá para o inferno por conta das nossas próprias atitudes. A condenação é para aquele que rejeita a obra sacrificial do Filho de Deus, porque aquilo que Ele tinha de melhor, Ele deu por amor a mim e por amor a você, que foi Jesus Cristo, para ser entregue lá na cruz do Calvário. Jesus entregou a sua vida como um cordeiro morto. Ele foi ao matadouro, não reclamou, e Ele levou a culpa de um pecado que Ele não cometeu. O pecado do distanciamento, do afastamento do homem de Deus, para nos reconciliar. E Deus amou o mundo de uma forma tão especial, que deu Jesus para nos perdoar dos nossos pecados. E eu quero falar a você, que ainda não entregou a tua vida a Jesus, que não o confessou como o seu Senhor e como o seu Salvador. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Ele tem algo especial para realizar na tua vida. E talvez você seja essa pessoa que eu relatei aqui, que fica com a tua mente e com o teu ouvido cheio de vozes que te falam: não há mais solução, nunca deu certo na tua família, não é você que vai dar certo. Acusações de pecados que você cometeu há tantos anos atrás, e você se sente indigno, impuro, e você diz assim: é natural que eu viva assim mesmo, porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E você sente um peso sobre você, que é o peso da condenação, o peso da culpa. Mas eu quero trazer o evangelho da salvação, porque esse é o culto da vitória. E a maior vitória que o ser humano pode ter não é uma cura, não é a libertação de uma opressão maligna, mas a maior vitória que o ser humano pode ter é ter os seus pecados perdoados, ser justificado dos seus pecados e ser salvo da condenação eterna. Feche os seus olhos agora. Recline a tua cabeça. Deixa o Espírito Santo falar com você. Esteja você aqui, no presencial, ou esteja você na sua casa, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Ele é aquele que convence. Ele é aquele que trabalha. Ele é aquele que faz além daquilo que nós imaginamos. Talvez nem era para você estar aqui hoje, nem era para você estar assistindo esse culto, mas Deus preparou esse momento. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o teu sentar e o teu levantar, Ele conhece
as tuas palavras, ainda que elas nem venham na tua boca, só quando estão nos pensamentos, Ele já conhece você. É noite de salvação, é noite de perdão, é noite de alívio para a tua alma. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eu quero trazer essa oportunidade para você hoje, que quer entregar a tua vida a Jesus, quer receber o perdão, a justificação dos seus pecados, e a partir desse momento você não está mais em condenação, mas você já tem a garantia da vida eterna. Muitas pessoas pensam que vão para o céu depois que morrem. Na verdade, a gente já pode viver a eternidade com Deus aqui. Para o céu a gente vai só depois, mas a gente já pode viver com Deus aqui na terra. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo Jesus, a gente já não anda mais sozinho, a gente já não tem mais medo. Nós temos a certeza de quem nos salvou e para onde Ele vai nos levar, que é para o céu. Uma das coisas que o cristão verdadeiro não tem é medo da morte, porque ele sabe que a morte é uma passagem. Ele sabe que após fechar os seus olhos aqui, o corpo tombar aqui, existe uma eternidade, uma casa preparada por Deus nos céus, que é o nosso destino. E essa minha palavra é para você que ainda não entregou a tua vida a Cristo Jesus e quer fazer isso nessa noite. Você pode levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Talvez você tenha estado afastado da casa de Deus, tenha estado afastado da presença de Deus, e você sente que você precisa retornar, voltar para o colo do Pai, voltar para a intimidade com Deus. Você está com saudades, e é por isso que você está aqui hoje, para ouvir essa palavra. Erga uma das suas mãos, eu quero orar com você. Você que está na sua casa, você pode aí escrever dizendo: eu recebo Jesus, eu quero Jesus. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Quem é a segunda pessoa aqui no presencial que gostaria de fazer isso? Nós já temos uma pessoa. Tem mais alguém que quer fazer isso hoje? Entregar a sua vida a Cristo, confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Oh, amado Espírito Santo, quem aí que está assistindo na sua casa hoje quer fazer? Diga: eu quero Jesus, eu quero ser justificado, eu recebo Jesus no meu coração e na minha vida. Oh, amado e precioso Espírito Santo, oh, amado e precioso Espírito Santo, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Nós temos aqui um Senhor que está fazendo essa decisão. Ore comigo aí da onde você está, meu amigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Diga: eu confesso que sou pecador e eu coloco agora todos os meus pecados diante de ti, porque creio que o teu sangue, Jesus, me purifica de todo o meu pecado. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Você que levantou a sua mão, você que fez essa oração aqui pela transmissão na internet, Deus abençoe. Queremos aplaudir a Deus pela tua decisão, em nome de Jesus. Seja muito abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer nessa hora a oração da fé, orando pelos enfermos, pelos doentes, por aqueles que estão necessitados. Se você está na sua casa agora e está com dor, eu quero que você coloque a tua mão direita na altura da onde está doendo, tá? Se é no peito, se é no pescoço. Se você não conseguir alcançar, coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Nós vamos orar no nome de Jesus. Se você precisa de libertação para alguém da tua família, para a tua casa, para um filho, para um marido, eu quero que você ore agora. Você que está em casa, vai lá no quarto da pessoa. Se a pessoa não está em casa, né? Coloca a mão lá no travesseiro, na roupa, coloca a mão na cama. Apresenta agora essa pessoa profeticamente
coloque diante de Deus, apresenta agora essa necessidade diante do Senhor. Deus vai agir, Deus vai operar, os demônios vão embora, a enfermidade vai desaparecer, porque há poder no nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, a oração da fé cura o doente, o Senhor o levanta, e nesta hora é no nome de Jesus que eu estou repreendendo a enfermidade, repreendendo o mal, repreendendo essa dor, repreendendo esse mal que está nas costas, na coluna, que está nos ossos, que está no sangue, que está nos brônquios, que está nas artérias, que está no coração desse homem, em nome de Jesus, que está na pele, que está no sangue, onde quer que esteja essa doença e esse mal, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Eu estou declarando a toda doença, toda enfermidade, todo mal, infecção, inflamação, onde quer que esteja esse mal, este espírito de enfermidade, para nunca mais voltar, saia em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu clamo para que alcance essa casa, para que alcance essa família, para que alcance esse casal, para que alcance estes filhos, para que alcance, ó Deus, Senhor, essa casa com milagres. Tantas famílias, ó Deus, precisando de milagres, tantas famílias precisando da bênção, tantas famílias precisando da cura, tantas famílias, ó Deus, precisando de paz, precisando de alegria, famílias que estão assoladas por espíritos malignos, famílias que estão encantadas por obras de macumbaria, de feitiçaria, trabalhos que têm sido feitos, Senhor, no mundo espiritual, no solo de Satanás, para destruir este casamento, para destruir esta casa, obras malignas, obras do inferno, na autoridade e poder que há no nome de Jesus. Eu dou uma palavra de ordem agora a esses demônios, comecem a bater em retirada, comecem a sair agora, em nome de Jesus. Vamos, demônios, tomem agora toda a confusão, tome nas suas mãos agora, nas suas garras, Satanás, toda a confusão, toda a contenda, toda a briga, todo o ódio, toda a gritaria, toda a falta de perdão, toda a palavra maléfica, em nome de Jesus, sai agora, pega todo o vício, pega todo o mal, pega tudo aquilo que você tem trazido para essa casa, para esse lar, no poder e autoridade que está no nome de Jesus. Saia desse quarto, saia dessa casa, saia dessa família, saia dessa cama, saia desse guarda-roupa, onde tem um demônio escondido, onde tem um demônio oculto, onde tem um demônio entranhado, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Sai, sai e sai. Eu declaro agora a bênção do Deus Todo-Poderoso. Onde havia briga, haja paz. Onde havia tristeza, haja alegria. Onde havia tribulação, haja calmaria. A presença do Deus Todo-Poderoso, a presença do amado Espírito Santo. Oh, Rabalabaramanagastou. Em nome de Jesus, receba sobre a tua casa a presença do Espírito Santo, a alegria da salvação. Receba paz, receba paz, receba paz, receba paz. Toda angústia vai embora. Pessoas que estavam com seus corações amargurados nessa noite estão recebendo a bênção. Sim, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo. Deus me mostra pessoas que estavam angustiadas, amarguradas, desde quando acordaram com o coração apertado, agora já estão sentindo o alívio na alma, no coração. Oh, Rabalabarabachandaraia. Flua, Espírito Santo. Sim, sim, tens liberdade, Espírito Santo, para agir. Flua, Espírito Santo, sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse irmão, desse idoso, dessa idosa, dessa pessoa que está orando comigo no hospital. Onde está chegando essas imagens, onde está chegando este som, que chegue a presença do Espírito Santo. Oh Deus, alcança, Pai Celestial. Nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Continua com a tua igreja, Senhor. Aqueles que já estão em casa, aqueles que vão para casa, cobre com o sangue de Jesus, livra de todo mal e conduz a tua igreja em vitória, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.